Melquisedeque é um dos personagens mais intrigantes sobre os quais a Bíblia diz muito pouco. Ele é mencionado apenas em 3 livros da Bíblia, sendo brevemente apresentado em Gênesis 14. Sua introdução está associada a Abraão, a quem Deus havia instruído a deixar sua terra e parentes para ir a uma terra que ele mostraria. Deus prometeu a Abraão torná-lo uma grande nação, abençoá-lo, engrandecer seu nome, abençoar aqueles que o abençoassem e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. Na época em que Abraão tinha 75 anos, levou Sarai, a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprados em Harã. Abraão armou sua tenda a leste de Betel devido ao aumento maciço de seus rebanhos e dos animais de Ló. Diante do crescimento, decidiram separar-se e Ló partiu para Sodoma. Logo após a separação, Ló se envolveu em problemas ao ser pego no fogo cruzado entre 5 reis cananeus e 4 reis do Oriente. Durante a conquista dos 5 reis cananeus, os exércitos do Oriente saquearam a região, levando Ló e sua família. Abraão soube que Ló havia sido capturado. Então reuniu seus 318 homens treinados para resgatar o sobrinho. Abraão perseguiu os exércitos até Robá, ao norte de Damasco, trazendo de volta não apenas Ló e seus bens, mas também as mulheres e outras pessoas. Foi durante essa audaciosa empreitada militar que Abraão encontrou Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, conforme descrito em Gênesis 14, 18, 20. Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, e Salém, que significa paz, ofereceu pão e vinho a Abraão, abençoando-o como: abençoado seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Em resposta, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Esse encontro destaca a singularidade de Melquisedeque, que é simultaneamente rei e sacerdote. Enquanto reis governam sobre o povo, sacerdotes atuam como intermediários entre o povo e Deus. Melquisedeque é mencionado na Bíblia para explicar a posição de Jesus aos seguidores de Cristo, destacando sua importância como o Rei da Justiça e da Paz. Melquisedeque é descrito em Gênesis 14 como o rei de Salém, posteriormente Jerusalém, e um sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque ao dar o dízimo dos despojos de guerra, conforme Gênesis 14, 16. Surpreendentemente, esse incidente ocorreu antes do estabelecimento da linhagem arônica, parte do sacerdócio levítico, que deveria mediar entre Deus e o homem sob a lei mosaica. Melquisedeque não era um sacerdote de Israel, pois a nação ainda não existia, e Abraão não tinha filhos. Os levitas só se tornariam uma tribo sacerdotal 4 séculos depois. O rei sacerdote também ofereceu pão e vinho, ambos usados em lembrança de Cristo. É por isso que o autor de Hebreus afirma que Jesus foi um sacerdote e rei, na ordem de Melquisedeque, conforme Hebreus 5:1, 7. Este trecho destaca que todo sumo sacerdote, escolhido entre os homens, é ordenado para lidar com assuntos divinos, oferecendo dons e sacrifícios pelos pecados. Cristo, da mesma forma, não buscou a glória por si mesmo, mas foi designado por Deus, citando os salmos que proclamam sua posição sacerdotal eterna na ordem de Melquisedeque. Jesus é o verdadeiro e eterno Rei da Justiça e Paz, sendo o grande sumo sacerdote que estabelece a ponte entre Deus e a humanidade. Melquisedeque serve como um tipo do Filho de Deus. No Salmo Messiânico 110:4, Davi, após descrever a vitória e a glória do Messias, declara: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110:4. No livro de Hebreus 7:17, o autor faz referência a Cristo e cita este verso. Assim, o Gênesis fornece contexto para a identidade de Melquisedeque. O Salmo 110 conecta Melquisedeque ao Messias, e os capítulos 5, 6 e 7 de Hebreus descrevem a supremacia de Jesus como o grande sumo sacerdote. Usando o papel de Melquisedeque
como uma ilustração da sacerdócio e realeza de Jesus. Hebreus 7 narra que Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ao encontrar Abraão após a derrota dos reis, ele o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O nome Melquisedeque significa Rei da Justiça, enquanto Rei de Salém significa Rei da Paz. Sem pai, mãe, genealogia, início de dias ou fim de vida, ele se assemelha ao Filho de Deus, permanecendo como sacerdote para sempre. O autor destaca a grandeza de Melquisedeque, pois mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo do saque. Enquanto a lei exige que os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, coletem o dízimo do povo, Melquisedeque, embora não descendente de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou. Isso demonstra que o menor é abençoado pelo maior. O autor de Hebreus questiona a necessidade de outro sacerdote, no estilo de Melquisedeque, se a perfeição pudesse ser alcançada através do sacerdócio levítico. Ele argumenta que a mudança no sacerdócio implica uma mudança na lei. Jesus, descendente de Judá, não tem menção de sacerdócio na lei de Moisés para sua tribo. Se outro sacerdote semelhante a Melquisedeque aparecer, é não pela regulamentação de sua ascendência, mas pelo poder da vida indestrutível. Pois está declarado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A antiga regulamentação é deixada de lado, pois era fraca e inútil, pois a lei não tornou nada perfeito. Uma esperança melhor é introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não foi feito sem juramento. Outros tornaram-se sacerdotes sem juramento, mas ele tornou-se sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não mudará de ideia. Tu és sacerdote para sempre. Por causa deste juramento, Jesus tornou-se o fiador de uma aliança melhor. Agora muitos desses sacerdotes surgiram, mas a morte os impediu de permanecerem no cargo. No entanto, porque Jesus vive para sempre, ele possui um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar completamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, pois ele vive sempre para interceder por eles. Um sumo sacerdote tão elevado realmente atende à nossa necessidade, sendo santo, irrepreensível, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele sacrificou-se de uma vez por todas pelos pecados deles quando se ofereceu. Pois a lei nomeia homens em sua fraqueza como sumos sacerdotes, mas o juramento, que veio após a lei, designou o Filho, que foi feito perfeito para sempre, sem pai, mãe, genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. Em outras palavras, Melquisedeque aparece na história sem registro de genealogia, linhagem ancestral, nascimento ou morte. A ideia é que Melquisedeque parece transcender a existência terrena, tornando-o um tipo de Cristo, que verdadeiramente transcende a existência terrena como o eterno rei sacerdote, sem predecessor ou sucessor em seu alto ofício. Uma implicação do sacerdócio de Jesus na ordem de Melquisedeque é que a lei mosaica era insuficiente para salvar. Se a perfeição pudesse ser alcançada através do sacerdócio levítico, e de fato a lei dada ao povo estabeleceu esse sacerdócio, porque ainda seria necessário outro sacerdote, na ordem de Melquisedeque e não na ordem de Arão. Pois quando o sacerdócio é mudado, a lei também deve ser mudada. Hebreus 7, 11, 12. Não apenas Jesus é o compassivo sumo sacerdote, Hebreus 14, 14 e 16, mas também é o Rei, como revelado em Apocalipse 19, 16. Jesus reinará fisicamente como Rei em Jerusalém, como afirmado no Salmo 110, 2, e seu reinado será eterno, conforme registrado em 2 Samuel 7, 13. Assim como Melquisedeque foi tanto sacerdote quanto rei, Jesus também desempenha esses dois papéis. Ele é o mediador eterno entre Deus e o homem e a autoridade final como rei reinante. Em breve,
ele retornará para estabelecer seu reino físico na mesma cidade de onde Melquisedeque era, Jerusalém. O ponto crucial é que Melquisedeque é um protótipo de Jesus, o verdadeiro rei da justiça e paz. Como o Filho divino de Deus, Jesus não teve um começo de dias, e como Senhor ressuscitado, ele não tem fim. Assim como Melquisedeque, Jesus é tanto sacerdote quanto rei. Um papel duplo que era inédito em Israel, onde os cargos de sacerdote e rei eram intencionalmente distintos. Os sacerdotes levitas não exerciam autoridade real, e os reis não desempenhavam funções sacerdotais. No entanto, Melquisedeque, semelhante ao Filho de Deus, é uma ilustração do Antigo Testamento do que Jesus Cristo seria. Jesus possui um sacerdócio único, que, como o de Melquisedeque, traz bênção e renova a força espiritual de seu povo com o pão e o vinho da comunhão, permitindo-nos viver em vitória espiritual. Jesus não é apenas diferente dos sacerdotes levitas, pois ele é tanto sacerdote quanto rei, mas ele também é superior a eles. Sua superioridade é evidente ao ser um sacerdote como Melquisedeque. E o autor destaca que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Embora os levitas também recebessem dízimos dos descendentes de Abraão, é enfatizado que o inferior é abençoado pelo superior. Isso significa que, por mais grandioso que Abraão fosse, como o pai de Israel, ele era inferior a Melquisedeque, pois foi abençoado por ele. Abraão reconheceu sua submissão a Melquisedeque e expressou sua gratidão, dando-lhe o dízimo. É importante notar que Abraão não deu o dízimo para obter uma bênção, mas como expressão de gratidão pela bênção recebida.